Essa análise do desempenho do Santos, especificamente, do Neymar, mostra um cenário comum no futebol de alto nível, a eficiência prevalecendo sobre o brilho individual. Embora o menino da Vila não tenha entregado o espetáculo técnico que se espera, o papel dele foi fundamental para o resultado prático. A dualidade de Neymar. O relato destaca uma atuação de poucas luzes, mas de impacto direto. Dar uma assistência em uma noite tecnicamente abaixo demonstra como um jogador desse calibre pode decidir mesmo quando não está inspirado. O excesso de confiança, como os passes de letra que geraram riscos, é o ponto de atenção, sugerindo que a busca pelo plástico às vezes compromete a segurança defensiva do time. O jejum quebrado na Copa do Brasil. A classificação para as oitavas de final após 3 anos representa um respiro financeiro e esportivo essencial. Voltar a figurar entre os 16 melhores do torneio mata-mata mais rentável do país devolve ao Santos o protagonismo necessário para a sequência da temporada. Desafios no calendário. O Santos agora entra em uma sequência que exige profundidade de elenco e inteligência tática. Foco no Brasileiro, 17:05 enfrentar o mesmo Coritiba poucos dias depois, agora na Neoquímica Arena, traz o desafio de manter a superioridade psicológica. Jogar às 11 horas da manhã costuma exigir uma preparação física e nutricional diferente para evitar o desgaste. Decisão na Sul-Americana, 20:05 O confronto contra o São Lourenço é de peso pesado. A Sul-Americana é um caminho viável para um título continental e exige que erros técnicos, como os passes perdidos no Couto Pereira, sejam minimizados para não sofrer contra o estilo de jogo argentino, que costuma ser muito reativo. O sorteio da CBF será o próximo grande marco para o planejamento do clube, mas, por ora, a prioridade é recuperar a forma técnica dos seus principais talentos para esses 2 compromissos imediatos. Com base na vitória recente no fôlego que essa classificação traz, o Santos entra agora em uma zona de tudo ou nada. O clima nos bastidores deve ser de alívio, mas com uma cobrança interna forte sobre a disciplina tática. 1. O fator Neoquímica Arena. Mandar o jogo contra o Coritiba em São Paulo, na casa do Corinthians, é uma estratégia clara de faturamento e aproximação com a torcida da capital. Vantagem: o estádio oferece um gramado de nível europeu, o que pode ajudar justamente o Neymar a recuperar o refinamento técnico e errar menos passes. Pressão: a expectativa de público é alta para um domingo de manhã, e qualquer tropeço contra um adversário que o time acabou de vencer pode gerar uma pressão desnecessária antes do duelo contra os argentinos. 2. Gestão de elenco. Santos x São Lourenço. A Copa Sul-Americana não perdoa erros. O São Lourenço é um time tradicionalmente chato de se enfrentar, com uma marcação muito física. Se o Neymar continuar tentando jogadas de efeito em zonas perigosas do campo, como os passes de letra mencionados, os argentinos certamente aproveitarão esses contra-ataques com mais eficiência que o Coritiba. O técnico precisará decidir se poupa algum titular no domingo, 17:05, para chegar com 100% de energia na quarta-feira, 20:05, que é um jogo de vida ou morte no torneio continental. 3. O peso do sorteio da CBF. Estar nas oitavas de final da Copa do Brasil coloca o Santos na rota dos clubes da Libertadores. Isso significa que o nível de dificuldade vai subir drasticamente. O sorteio definirá se o Peixe terá um caminho mais acessível ou se enfrentará um clássico regional logo de cara, o que mudaria completamente a prioridade de investimentos e rotação de jogadores no mês de maio. 4. Recuperação de confiança. Para além da assistência, o foco da comissão técnica deve ser a tomada de decisão do ataque. O Santos garantiu a vaga, mas o relato de uma atuação discreta mostra que o time ainda depende muito de lampejos individuais. Consolidar um jogo coletivo onde o resultado não dependa apenas de uma noite inspirada do craque é o grande desafio para os próximos 2 jogos. O Santos parece estar no caminho de estabilidade, mas essa sequência de maio vai definir se o time briga por títulos ou se terá uma temporada de meio de tabela. Expandindo a análise para o que acontece fora das 4 linhas e o impacto tático dessa fase, temos pontos cruciais que podem ditar o ritmo do Santos daqui para frente. 1. O aspecto psicológico. Vencer sem convencer. Ganhar do Coritiba com uma atuação abaixo do esperado tecnicamente é, ironicamente, um sinal de maturidade competitiva. Times que buscam títulos precisam saber ganhar em noites ruins. O efeito Neymar, quando o principal jogador está discreto mas ainda assim decide com uma assistência,
o grupo ganha confiança de que não precisa de um milagre a cada jogo para sair vitorioso. A cobrança. Por outro lado, o erro excessivo em passes de efeito indica um relaxamento que pode ser fatal contra o São Lourenço. A conversa no vestiário deve focar em objetividade. 2. A importância estratégica das oitavas. A Copa do Brasil é o caminho mais curto para a Libertadores e para um prêmio em dinheiro que muda o patamar financeiro da temporada. O sorteio. O Santos agora entra no pote onde pode enfrentar qualquer um. Se o sorteio colocar um rival direto, como um clássico paulista, o desgaste emocional será imenso. Se vier um time de menor expressão, a responsabilidade de passar aumenta a pressão sobre o elenco. Ritmo de jogo. Voltar às oitavas após 3 anos reconecta o clube com a mística de time copeiro, algo que a torcida santista valoriza muito. 3. Logística e desgaste. O domingo às 11 horas. O jogo de domingo na Neoquímica Arena parece inofensivo, mas é uma armadilha física. Recuperação curta. O time jogou na quarta noite no Paraná, viaja, e joga domingo de manhã. São menos de 72 horas de recuperação total. Preparação. Jogar às 11 horas exige que os atletas acordem muito cedo para a refeição pré-jogo, às 7 horas ou 8 horas da manhã. Isso altera o ciclo circadiano e pode explicar por que muitos times parecem lentos no primeiro tempo desses jogos. 4. O X da questão, São Lourenço. A Sul-Americana é a prioridade internacional. O São Lourenço virá para Vila Belmiro, ou onde o jogo for mandado, para fechar a casinha. Variação tática. Se o Neymar estiver bem marcado e errando passes como na quarta-feira, o Santos precisará de uma alternativa. É o momento de jogadores como o Bom Tempo, que fez o gol, assumirem o protagonismo e mostrarem que o time tem repertório além das jogadas individuais. 5. Janela de transferências e planejamento. Com a classificação garantida e o time vivo em 3 frentes, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, a diretoria pode se sentir mais segura para buscar reforços pontuais. O sucesso nessas competições gera receita para manter os principais talentos e qualificar o banco de reservas, que será muito testado nesse calendário apertado de maio. O Santos está em uma encruzilhada positiva, tem os resultados, mas agora precisa recuperar o futebol arte para não correr riscos desnecessários. O que mais te chama atenção nesse momento do time? A eficiência do resultado ou a preocupação com o nível técnico apresentado? Para mim o que mais chama a atenção é como o Santos parece estar aprendendo a ser um time de resultado, mesmo quando o DNA ofensivo não aparece. No futebol brasileiro, muitas vezes a estética é sacrificada em prol da sobrevivência, e essa vitória contra o Coritiba foi o exemplo perfeito disso. Josué respondeu na base de a eficiência feia versus a expectativa. A eficiência do resultado é o que dá tranquilidade ao treinador, mas o nível técnico apresentado pelo Neymar preocupa porque ele é o termômetro do time. Se o craque está tentando passes de letra em momentos errados, isso indica uma desconexão entre a seriedade que o jogo pede e a execução individual. O perigo. Contra times mais qualificados, como os que virão nas oitavas da Copa do Brasil, esses erros de firula em zonas de perigo não resultam apenas em contra-ataques desperdiçados, mas em gols sofridos. Carlito respondeu na base de a dependência do brilho isolado. Mesmo em uma noite ruim, Neymar decidiu com uma assistência. Isso é bom? Sim. Mas também é um alerta. O Santos ainda parece precisar de um lampejo individual para destravar jogos contra adversários teoricamente mais fracos. A falta de uma criação coletiva sólida é o que mantém a preocupação técnica acesa. Santos respondeu na base de o fator Copa. Em competições de mata-mata, a eficiência sempre pesará mais que a nota técnica. O fato de o Santos ter voltado às oitavas após 3 anos mostra que o clube priorizou o pragmatismo. Para o torcedor, o alívio de estar classificado supera a raiva pelo passe errado, mas para a comissão técnica, o sinal amarelo deve estar aceso para os próximos 2 grandes desafios. No Brasileiro, 17:05 a eficiência precisa ser mantida para subir na tabela, mas o jogo matutino na Neoquímica Arena exigirá mais precisão física. Na Sul-Americana, 20:05 contra o São Lourenço, o nível técnico precisará subir. O futebol argentino pune a displicência técnica com rigor. Neste exato momento, o que mais brilha é a capacidade de sofrer e vencer. No entanto,
a preocupação técnica é o que define o teto desse time. Se o nível não melhorar e o Neymar não focar na objetividade, o Santos pode bater no teto cedo demais nas próximas fases. O equilíbrio ideal seria ver essa mesma eficiência no domingo, mas com uma postura mais séria, evitando os erros de efeito que deram chances ao Coritiba. Afinal, ganhar jogando mal é bom, mas ganhar jogando bem é o que traz títulos. O Santos vive uma paz armada. Esse termo, paz armada, define com perfeição o atual estado do vestiário na Vila Belmiro. É aquele equilíbrio sensível onde o silêncio não significa que está tudo bem, mas sim que ninguém quer ser o responsável por explodir a bomba enquanto o time está vencendo. Existem 3 pilares que sustentam essa trégua frágil agora em maio. 1. O escudo dos resultados. No futebol, a vitória é o melhor analgésico. Enquanto o Santos avançar na Copa do Brasil e pontuar no Brasileiro, as atitudes do Neymar, como o episódio com o Robinho Júnior ou as discussões com torcedores, são tratadas como temperamento de craque. Se os resultados sumirem, essas mesmas atitudes passarão a ser chamadas de falta de profissionalismo. 2. A hierarquia da base, o peso do sobrenome. O caso com o Robinho Júnior tocou em uma ferida aberta no Santos, a relação com os meninos da Vila. Mexer com uma promessa da base, especialmente uma com o peso simbólico que o nome carrega no clube, criou uma resistência interna. Os companheiros de equipe ficaram em uma posição justa, respeitar a liderança técnica do Neymar, mas proteger o futuro do clube. 3. A sombra da Copa do Mundo. O fato de Neymar estar respondendo a torcedores sobre assistir à Copa de casa mostra que os nervos estão à flor da pele. Ele sabe que cada jogo pelo Santos agora é um teste de imagem para sua convocação e para o seu legado. O deslize disciplinar que você mencionou é o maior medo da diretoria, pois pode desvalorizar a marca que o clube tenta reconstruir com a volta dele. O que esperar dos próximos dias? Com o jogo contra o Coritiba no domingo, 17:05, e o São Lourenço na quarta, 20:05, o Santos está sob um microscópio. Se o Neymar brilhar, a paz armada se estende e a polêmica com Robinho Júnior vira página virada. Se o Neymar for expulso ou tiver outra atuação apática com firulas, o grupo de conselheiros e torcedores que questionam os privilégios do camisa 10 ganhará uma voz muito difícil de calar. O Santos hoje caminha na linha tênue entre o sucesso esportivo e uma crise de identidade. O campo está resolvendo, mas o ego ainda é o maior adversário no CT Rei Pelé. Bom, pessoal, o Santos caminha hoje nessa linha tênue entre o sucesso no campo e uma crise de identidade nos bastidores. O resultado está vindo, mas o ego e a disciplina ainda são os maiores adversários no CT Rei Pelé. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que acompanhou este vídeo até o fim e participou aqui com a gente. A opinião de vocês é o que move o canal. Se você gosta desse tipo de análise profunda, continue apoiando nosso trabalho. Compartilhe com aquele seu amigo santista, deixe o seu like e não esqueça de comentar o que você espera dessa paz armada na Vila. Tamo junto e até a próxima!